Amém, queridos. Graça e paz. Boa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 19. Diz assim a palavra de Deus: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, queridos? Amém. Podem sentar-se. Que texto lindo. Amados, o Salmo 19 tem aí inspirado hinos, reflexões e muitas pregações ao longo dos séculos, né? Esse livro é chamado... Esse livro é chamado de Salmo dos Três Livros, né? Primeiro seria o livro da natureza, o segundo seria o livro da palavra de Deus, e o terceiro livro seria o livro do coração humano. Nesse salmo nós vemos as obras das mãos de Deus na criação e a importância da palavra de Deus para o nosso coração, né? Ele é um dos salmos mais populares a respeito da revelação e da comunicação de Deus através da obra criada. Esse salmo revela a excelência da criação, revela a excelência da palavra de Deus e revela também a excelência de um coração humilde, quebrantado na presença do Senhor. Dos versículos 1 a 6, nós vemos de maneira linda a excelência da criação. Dos versos 7 a 10, a excelência da palavra de Deus. E dos versos 11 a 14, vemos a excelência de um coração humilde, quebrantado e consciente das suas limitações. Hoje, nós analisaremos apenas o verso 1, que revela a grandeza do universo criado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, as coisas criadas revelam de maneira linda a sabedoria e o poder criador do nosso Deus. Essa é uma revelação clara, é uma revelação transparente e é uma revelação visível. A olho nu, você vê a glória de Deus nas coisas criadas. Esse verso 1 diz o quê? Que os céus proclamam. Outra versão diz, os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Na Bíblia Tebe, é interessante, diz que os céus narram a glória de Deus. Os céus pregam, anunciam, proclamam a glória de Deus. Ou seja, os céus estão contando dia após dia a glória de Deus para cada um de nós. Salmo 8, versículo 3 e 4, o rei Davi disse o seguinte, inspirado:
Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, pergunto: que é um homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Portanto, amados, o livro da natureza é composto aqui de apenas 3 folhas: a folha do céu, da terra e do mar. E dos 3, o céu é o mais glorioso, mais instrutivo, mais belo, e por meio dele vemos também a beleza da terra e a grandeza do mar. O Salmo 102, versículo 25 diz o seguinte: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Amados, basta um simples olhar para o alto, num lindo dia de sol, ou numa noite estrelada, para repetir a mesma frase aqui do salmista: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Jeremias 10:12 diz que Deus fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Repito então, o versículo 1 do Salmo 19 para fixar e você dormir pensando nele. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vejam que interessante a ênfase que Davi dá aqui aos céus, nesse versículo 1. Amados, céus e firmamento são sinônimos. São sinônimos. Na Bíblia Viva é interessante quando diz: os céus anunciam ao mundo a glória de Deus. Eles são uma prova fantástica da capacidade de criação de Deus. O mais lindo, interessante e curioso é que Davi não tinha um binóculo. Davi não tinha um telescópio. Não, ele via tudo a olho nu. E mesmo assim, a declaração dele é linda, profunda e majestosa. Hoje, o homem tem motivo de sobra para fazer a mesma declaração de Davi, mas de maneira, ou 100 vezes com maior ênfase. 100 vezes com maior ênfase. Hoje, o homem tem um telescópio chamado James Webb, que vasculha o universo a cada instante, a cada segundo. Esse telescópio é a ferramenta mais sofisticada da atualidade, queridos, para observar o universo. Depois dá um Google e veja as maravilhas que esse telescópio tem fotografado. Suas descobertas são fantásticas, incríveis e de tirar o fôlego, até dos mais renomados físicos, matemáticos e cientistas da atualidade. Por exemplo, a dimensão do universo, criado por nosso Pai, é de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Bilhões de anos-luz. Cada ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Cada ano-luz. Esse tamanho é até impossível de entender, de compreender, de calcular com a nossa mente racional limitada. Sabe quantas estrelas tem no universo aproximadamente? 10 sextilhões. E Isaías vai dizer que Deus chama cada um pelo seu nome, cada uma. 10 sextilhões. Não tem como você calcular isso. Só na Via Láctea, a nossa galáxia, existem mais de 300 bilhões de estrelas. Sabe quantas galáxias existem nesse vasto universo criado por Deus? Centenas e centenas de bilhões. Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa galáxia, da Via Láctea, a nossa vizinha, está aqui do lado, ela fica a 2,3 milhões de anos-luz. É grande, por demais grande o céu do nosso Deus. Detalhe, um ano-luz equivale à distância percorrida pela luz no vácuo, em um ano, a 300 mil
quilômetros por segundo. Como é grande o nosso Deus que criou um universo tão grande. E mesmo assim Ele cuida de mim, cuida de você, cuida dos seus. Como esse Deus é grande, poderoso, majestoso e tremendo. Salmo 14, 11, versículo 4 diz que o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Portanto, amados, Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive desse imenso universo. Já disse alguém que o universo é o alto-falante de Deus. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o universo não é obra do acaso. A criação de Deus transpira Deus. Não foi uma explosão que colocou cada estrela em seu devido lugar. Não foi obra do acaso a lua estar aonde ela está. Irmão, não é obra do acaso. Até porque se não existisse a lua, não existiria a vida aqui na terra. Sem as marés originadas por causa da lua, todas as baías, todas as praias se tornariam montanhas e montanhas de lixos e seria impossível viver perto delas. Não haveria peixe. Queridos, não é por acaso o nosso planeta Terra está aonde está. Não é por acaso. O nosso planeta é um presente de Deus para nós. Salmo 115, versículo 16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Ou seja, os céus são os céus do Senhor para a sua glória e majestade, mas a terra Ele nos deu de presente. Amém. Presente, queridos. Nosso planeta é absolutamente fantástico, incrível. E como diz o químico brasileiro Marcos Eberlin, a Terra é a suíte presidencial do universo. É interessante essa frase, eu não sei se é dele, né, ou ele citou de outros. Quando Carl Sagan, né, um famoso ateu do século XIX, ele viu a famosa foto, né, tirada pela Voyager 1 da Terra, lá de cima, ele disse que o planeta Terra era um planeta insignificante, um ponto pálido perdido na imensidão do universo. Porém, queridos, a Terra não é um planeta insignificante como esse ateu disse. Geralmente o ateu vê tudo assim muito nublado, né? Muito às avessas. Deus não faz nada insignificante. Nosso planeta é um local perfeito, feito por Deus para ser habitado. A Terra não é obra do acaso. Só aqui tem água, só aqui tem árvores. Imaginavam-se, né? O próprio fundador dos Mormons, no século XIX, disse que em Marte havia habitantes, né, do tamanho de 1,50 m, deu todos os detalhes. E eu não lembro se foi Marte ou Lua, acho que foi Lua. E o homem foi na Lua, não tinha nada, só poeira, pedra, escuridão, tem nada. Então a Terra não é obra do acaso. Ela está na melhor galáxia do universo, a Via Láctea. A Terra está na melhor posição do universo para que exista vida. O nosso planeta está protegido pelos outros planetas que são nossos guardiões cósmicos. Quando um asteroide gigantesco vem na nossa direção, acerta em outro e foge de nós. Amém. Glória a Deus por isso, né? E mais, nosso planeta está ao lado da melhor estrela do universo, o Sol. Os físicos dizem que o Sol é uma estrela calma e tranquila, que emite radiação certa para a nossa sobrevivência. E segundo os estudiosos, o Sol ficará estável como é pelos próximos 5 bilhões de anos. Então vai dar tempo, né, suficiente para ele ficar calminho. Queridos, tem estrelas estressadas no universo. E como tem crente estressado, existem estrelas estressadas. Estrelas que explodem a cada momento, são nervosas, oscilam, mas o Sol criado por nosso Deus
é calmo, sereno e tranquilo. Não é? Você vê, né, o nascer do sol. Sereninho. O pôr do sol. Não tem estardalhaço, não tem confusão, não tem explosões. Tem algumas, mas que não afetam nem o nosso planeta. É tão distante. Portanto, repito, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Voltando então ao nosso planeta, vemos que a nossa atmosfera é perfeita, única. Quando o meteorito entra em nossa atmosfera, ele explode e se transforma numa estrela cadente e desintegra-se. Se não fosse a atmosfera, esse asteroide, o meteoro, avançaria e cairia na nossa cabeça, ou na nossa casa, imagina. Mas não passa, filtra tudo. Bate, desintegra, e quando você vê quem já viu estrela cadente? Já vi algumas vezes, né? Nunca fiz pedido não, no que eu lembro. Mas aquilo ali desintegrou na atmosfera. Então, se não fosse como é a nossa atmosfera, estaríamos mortos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Detalhe ainda sobre o Sol e a nossa atmosfera. O Sol emite radiação, mas a atmosfera só permite passar por ela aquilo que é bom para nós. O que é danoso não passa. A nossa camada de ozônio filtra a radiação do Sol. Obra do acaso? Os cientistas dizem que tudo foi uma evolução, uma explosão, bum! E caiu tudo perfeito. As estrelas estão todas no lugar certo. A Lua parou no lugar certo. A Terra fica rodando, girando em cima de um nada, como já dizia o livro de Jó. Enfim, queridos, Deus fez tudo perfeito e tudo que existe é obra das suas poderosas mãos. O universo não é obra ou produto de uma geração espontânea. É mais fácil acreditar que 1 bilhão de letras jogadas para cima caíssem na forma de uma enciclopédia do que crer que uma explosão deu origem a este universo, com leis tão perfeitas e com movimentos tão harmônicos. Tudo é muito bem feito. Portanto, crer que o universo é o resultado de uma explosão aleatória é o mesmo que crer que um bolo de chocolate apareceu em sua casa depois de um acidente de caminhão. Explico. Imagine que você saia de casa pela manhã e não deixe nenhum bolo de chocolate em cima da mesa. Você não é doido, você sabe que não deixou um bolo de chocolate ali. Quando volta à tarde ou volta à noite, encontra um bolo de chocolate delicioso em cima da mesa. Duas teorias podemos formular a respeito da existência desse bolo. Somente duas. A primeira teoria é que alguém foi na despensa, pegou todos os ingredientes necessários para se fazer um bolo de chocolate. Não é isso? É a primeira. A pessoa misturou os ingredientes na medida certa, colocou no forno na temperatura certa, no tempo certo também, que se botar muito tempo queima, né? E o bolo ficou delicioso depois dessa mistura do fogo, do tempo, delicioso como o bolo da irmã Zilda, ou da minha sogrinha que está com Jesus, ou delicioso como o bolo da Dani ou de qualquer outra irmã que fazem bolo deliciosos. E quando você chega em casa, tem ali um delicioso bolo em cima da mesa. Então alguém fez o bolo. Amém? Amém. Alguém com inteligência sabia como fazer, juntou os ingredientes e fez o bolo. A segunda teoria para o aparecimento do bolo é que um caminhão de supermercado estava fazendo entregas e, ao passar próximo de sua casa, o filho do vizinho atravessou na frente do caminhão e o caminhoneiro, para desviar do filho do vizinho, né, ele perdeu o controle, freou, capotou e no baú do caminhão o saco de farinha se rompeu, a caixa de leite, de Nescau, de fermento se abriram. Enfim, todos esses ingredientes necessários para se fazer um bolo se misturaram ali dentro do caminhão por conta do capotamento. E no final da rua tinha uma curva e com o impacto
impacto da batida, o caminhão explodiu e pegou fogo. Os bombeiros foram chamados e apagaram o fogo, e quando abriram o baú, descobriram ali um bolo de chocolate. Tinha até velhinha, era bolo de aniversário, alguém estava fazendo aniversário naquele dia. Detalhe, com o impacto da batida, uma das peças do caminhão arrebentou a porta da sua casa. E o bombeiro então pega o bolo de chocolate e coloca em sua mesa. Ou seja, você perdeu uma porta, mas ganhou um bolo de chocolate. Que história doida, né, irmão? Da onde você tirou isso? E eu pergunto para você, qual das duas teorias para o aparecimento do bolo é a mais racional e correta? É claro que é a primeira. Alguém intencionalmente decidiu fazer um bolo. Amém? Juntou todos os ingredientes, fez o bolo. A segunda teoria, por outro lado, é absurda, ridícula e irracional. Pois um acidente com um caminhão de entrega com os ingredientes necessários para se fazer um bolo nunca produziria um bolo depois de capotar e pegar fogo. Porém, é exatamente isso que se ensina nas escolas acerca da criação de todas as coisas. Dizem que foi uma explosão cósmica que produziu o Sol, a Lua, o planeta Terra, os homens, o mar, as plantas, os animais, flores, enfim, que produziu tudo que nós vemos nesse universo. Se ensina isso, uma explosão, fogo, bum! E você vai ver. Eu não gostava muito de planta, hoje em dia a Ibiana compra tanta plantinha, eu fico olhando às vezes a beleza, queridos, os detalhes de cada uma, eu fico admirado. Os pássaros, os animais. Eu falo, meu Deus, é coisa de doido acreditar que não há como diz o pessoal, um design inteligente, um criador inteligente. Ser ateu é uma tarefa bastante difícil e eu não tenho fé para ser ateu. Você tem que ter muita fé, queridos. Tem que ter muita fé para ser ateu. O ateu crê em coisas absurdas e diz que nós é que somos loucos. Quando você fala que alguém foi curado, né, de uma doença, não, eu não acredito nisso. Mas a pessoa crê em coisas absurdas, loucas. O ateu naturalista, evolucionista, eles creem em coisas loucas. E dizem que nós é que somos da Lua. Eu tive um amigo de trabalho que era ateu. Né? Quase todos os dias, na hora do café, trabalhávamos à noite, tinha ali o bate-papo informal. Um dia ele chegou dizendo para mim, Sandro, você sabia que a girafa tem aquele pescoço grande por conta dos seus excessivos esforços ao longo de milhões de anos, tentando alcançar as árvores com folhas altas? Eu falei, você acredita nisso mesmo, Vitor? Não, isso é ciência. Isso é provado cientificamente. Mas, rapaz, você tem mais fé do que eu. Eu creio que um Deus todo-poderoso criou a girafa como ela é. Com aquele longo pescoço. Agora, você crê que ao longo de milhões e milhões de anos, aquele pescoço foi aumentando com o esforçar-se da girafa em alcançar folhas altas? Você tem muita fé. Você tem uma fé gigante. Queridos, são 2,5 metros de pescoço. Pra vocês terem uma ideia, é tão alta a distância que o coração da girafa é compatível para bombear a quantidade certa de sangue até a distância. O coração da girafa é 43 vezes maior do que o nosso. Pesa mais de 11 quilos. Aí eu brinquei com ele. Então você acredita que quando a girafa tinha um pescoço pequenininho, o coração também era pequeno. E conforme o pescoço foi aumentando, o coração também foi aumentando. Então você crê em milagre, rapaz. É milagre isso. Pô, não foi um Deus que fez. Para você foi uma explosão. Foi a evolução. Então você tem mais fé do que eu.
eu não tenho uma fé suficiente igual à tua. Então, queridos, tem que se ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Minha fé é simples. Deus criou a girafa com um coração proporcional ao seu pescoço. Simples assim. Então, as pessoas creem em coisas absurdas e dizem que isso é ciência, que está provado. E essa teoria do pescoço da girafa veio de onde? Charles Darwin. Veio de quem? De Lamarck. Homens doidos que inventaram uma teoria que até hoje é ensinada nas escolas e é dada como ciência, como algo científico. Amados, tem que se ter mais fé que tudo que existe é obra do acaso, de uma explosão, do que crer que um ser inteligente, poderoso e soberano fez todas as coisas como elas são. Já estou concluindo. Conta-se que Isaac Newton, além de ser um famoso físico, um matemático brilhante, ele era também cristão. Ele tinha um amigo cientista que era ateu. E as batalhas intelectuais, disputas acerca da existência ou não de Deus, eram constantes entre os dois. Certo dia, Isaac Newton contratou um mecânico habilidoso e pediu que ele fizesse uma réplica em miniatura do sistema solar. Réplica em miniatura do sistema solar. E o habilidoso mecânico fez exatamente como Newton pediu, em todos os detalhes. No centro havia uma grande bola folheada a ouro, representando o Sol. Girando ao redor dela, fixadas nas pontas de braços de vários comprimentos, estavam bolinhas menores, representando Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E eu acho que Plutão ainda está? Já tiraram Plutão dos planetas? Tiraram? Não, deixa Plutão por fora. Deixa só como um nome de cachorro. Então fez uma maquete do sistema solar. E as bolas, queridos, eram ligadas entre si por meio de um complexo mecanismo de engrenagens e correias. E o mais lindo é que essas engrenagens se moviam em perfeita harmonia quando se girava uma manivela. Girava e tudo era perfeitamente sincronizado. E Isaac Newton botou isso no seu escritório. Foi colocado ali e passou a ocupar um lugar de destaque ali na sua mesa. E numa certa tarde, um amigo ateu foi visitá-lo. Quando entrou no escritório, ficou admirado com a engenhosidade da maquete daquele sistema solar. Ele girou a manivela e ficou de boca aberta com a movimentação perfeita dos corpos celestes, que produziam órbitas apropriadas e velocidades relativas. E o amigo então não se conteve e perguntou para Isaac Newton: quem fez esta coisa tão linda, tão maravilhosa, com um mecanismo tão perfeito? Quem fabricou? Quem fez isso? Isaac Newton estava lendo e, sem levantar os olhos do livro, simplesmente respondeu: ninguém. Ninguém fez isso aí. Quando eu cheguei pela manhã, isso estava aqui. Apareceu do nada. Apareceu do nada. O ateu então perguntou de novo: com certeza você não entendeu a minha pergunta. Eu simplesmente perguntei quem foi o idealizador e o construtor desse maravilhoso mecanismo. E Newton respondeu: amigo, eu entendi a sua pergunta perfeitamente e a resposta continua a mesma. Ninguém fez isso. Apareceu do nada. Ontem, quando saí do escritório, fechei tudo e tranquei. Hoje pela manhã, quando abri a porta, vi essa criação maravilhosa. Eu não sei explicar, mas, por acaso, a matéria que você tão fortemente admira se agregou na forma desse mecanismo. Juntou uma peça com outra, depois de uma explosão, de uma lâmpada, e aí tá. Irritado, o ateu questionou o Newton, dizendo: você deve estar pensando que eu sou louco. Claro que alguém fez isso. E quem fez isso é um gênio. E eu gostaria de encomendar
uma maquete dessa, exatamente igual à tua, para botar também no meu escritório. Nesse momento, Isaac Newton deixou o livro que estava lendo de lado, colocou a mão no ombro do amigo que era ateu e disse: meu querido amigo, essa maquete é uma simples imitação de um sistema muito mais grandioso, espetacular, fantástico. Você conhece muito bem as leis que fazem com que o sistema solar funcione. Agora veja, eu não fui capaz de convencer você que esse pequeno brinquedo foi obra do acaso. Não te convenci. Não te convenci que por trás dessa maquete do sistema solar não havia um projetista, um fabricador. Não te convenci. Porém, ao longo dos anos, você tenta me convencer que o maravilhoso universo veio a existir sem um projetista e sem um fabricador. Agora, diga-me, por qual tipo de raciocínio você chegou a uma conclusão tão absurda, tão louca? Depois dessas palavras breves, Newton despertou o ateu. É tipo assim, caiu a ficha e o homem se converteu. Não tem como ser diferente. A lógica é incrível. Concluindo, Isaías 45:12 diz: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu a fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmo 33:6 está escrito: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Os céus declaram a glória de Deus. Aquele que, após olhar para os céus, se apresenta como um ateu, está, ao mesmo tempo, se declarando um idiota e um mentiroso. Já dizia Spurgeon. Voltaire, príncipe dos ateus da França, declarou certa feita o seguinte: assombra-me o universo, eu crer procuro, em vão, que exista um tal relógio e relojoeiro não. Uma declaração dessa, vinda de um ateu, é de surpreender. O relógio simboliza a criação de um modo geral, e o relojoeiro simboliza o nosso Deus, aquele que colocou tudo isso para funcionar e continua mantendo tudo em ordem pelo seu eterno e perfeito poder. Amém, queridos? Pai amado, te louvamos, Senhor. Tu és soberano, poderoso, criador. Pai, muito obrigado, Senhor, porque apesar de ser tão grande, onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor cuida de nós. Obrigado por todo o cuidado, Senhor. Obrigado por seu infinito perdão. Obrigado, Senhor, pelo sustento, pelo pão de cada dia. Obrigado pela respiração, Pai. Obrigado pela água. Obrigado, Senhor, pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Obrigado pelas plantas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. A terra é um presente do Senhor para nós. Te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos, Pai, por suas maravilhas. Tu és soberano. Tu és poderoso, Tu és adorado, amado e bendito. Em nome de Jesus.